querido estudante, vamos aqui resolver uma questãozinha bem interessante de geometria plana. Vejamos o que é que nos diz a questão. A questão fala sobre o jogo do Pac-Man, e aí diz que os fãs organizaram um jogo de corrida com o formato do personagem. E aí como é que é esse jogo de corrida? Eles partem do ponto A, então o corredor parte do ponto A, passa pelos pontos B e C nessa ordem, então ele vai percorrer aqui todo esse segmento circular, esse arco aqui, e aí você vai sair do ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C e retorna para a origem A. Então você percorre todo esse arco de circunferência, depois você vai até o ponto C e volta para o ponto A. Aí o que que ele diz aqui? Sabe-se que o diâmetro da circunferência que delimita o percurso mede 400 metros. Se o diâmetro é 400 metros, e a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, então 2 vezes o raio é 400 metros. O raio desse percurso é de 200 metros, isso aqui vai ser importante. E que o ângulo ACB mede 60 graus, considere 3 como aproximação para o π. O percurso total ABCA mede. Então vamos lá, esse ângulo aqui é de 60 graus. Se esse ângulo é de 60 graus, o ângulo do arco que a gente tem determinado aqui é de 300 graus. Aí você precisa encontrar primeiro o comprimento desse arco. Quanto é o comprimento desse arco? 300 graus está para o comprimento desse arco L, assim como 360 graus, que é uma volta inteira, está para o comprimento da circunferência, 2πr. E aí aqui você tem uma regrinha de 3 que vai lhe dar o comprimento L desse arco. Aí você vai ter 360L é igual a 2π vezes 300, 600π vezes o raio. Aí o comprimento L vai ser 600, o π ele mandou considerar 3, o raio a gente já calculou 200, tudo isso dividido por 360. E aí você encontra o comprimento desse arco, e o comprimento desse arco dá justamente 1000 metros. Então você vai ter 1000 metros de comprimento aqui ao percorrer o arco. Só que ele não quer só o arco, ele quer a corrida inteira. A corrida inteira são os 1000 metros desse arco, mais um raio aqui, ó, BC, e outro raio AC. Então, mais um raio de 200 metros, mais outro raio de 200 metros. E aí, o comprimento total da corrida é justamente 1.400 metros. 1.400 metros é o que você encontra em qual alternativa? 1.400 metros é equivalente justamente a 1,4 quilômetros. De metro para quilômetro você divide por 1000, e aí 1,4 quilômetros está na alternativa C. Então, a letra C é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vamos ver agora uma questãozinha legal de geometria espacial. Vejamos o que é que nos diz a questão. A imagem a seguir representa uma barra de ouro em um formato muito utilizado. O modelo geométrico utilizado como molde dessa barra de ouro é um sólido do tipo. Então, qual é o sólido que representa aí essa barra de ouro? Perceba que nessa barra de ouro você tem duas faces aqui paralelas, essa face superior e a face mais inferior, que apareceria aqui embaixo, nós não conseguimos ver na imagem. E as outras duas faces, elas são trapezoidais, ó. Se você imaginar, essas faces elas vão acabar se encontrando em algum local aqui no plano superior. Em algum ponto aqui elas acabam se encontrando, o que formaria uma pirâmide. Então, na realidade, você teria uma pirâmide e você seccionou ela por um plano paralelo à base. Aí você formou o que a gente chama de um tronco de pirâmide. Então, o formato aqui dessa figura é o formato de um tronco de pirâmide. Aí você vai procurar um tronco de pirâmide reta com base retangular, porque essas duas faces paralelas são retangulares. Então, você tem um tronco de pirâmide reta com base retangular, alternativa D responde essa questão. Então, com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha legal de geometria espacial. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Uma construção feita em um laboratório consiste em um tubo por onde passa uma esfera lisa e perfeitamente encaixada de 4 centímetros de raio. A esfera percorre todo o cubo em 15 segundos a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A fim de replicar o tubo, pretende-se criar um molde preenchendo-o com espuma rija. Suponha um momento de entrada e de saída apenas quando metade da esfera, respectivamente, entrou e saiu do tubo. Considere 3 como aproximação para o π. O volume de espuma necessário para preencher completamente o tubo em metros cúbicos é. Então vamos lá, ó.
essa esfera percorre em 15 segundos com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, qual foi a distância que ela percorreu? Você sabe que velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo, ΔS sobre ΔT. Então, você vai ter que 4 é igual à distância que ela percorreu, dividido pelo tempo de 15 segundos. A distância que ela percorreu é 4 vezes 15. A distância que ela percorreu é de 60 metros. Então, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar que o tubo ele é um cilindro com comprimento de 60 metros. Como não tem folga entre o tubo e a esfera, você tem que a seção meridiana aqui do nosso tubo tem que ser no formato de um círculo. Para que a esfera encaixe perfeito, tem que ser um círculo com 4 centímetros de raio. Então, você tem um círculo com 4 centímetros de raio e uma altura de 60 metros. Esses 4 centímetros, colocar aqui embaixo também, 4 centímetros de raio. E uma altura de 60 metros, que é o equivalente a 6.000 centímetros, para a gente ter a mesma unidade de medida. Então, qual é o volume disso daí? O volume vai ser a área da base vezes a altura, o volume do cilindro. O volume vai ser, então, a área da base, π vezes o raio da base, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é de 6.000 centímetros. O volume desse tubo vai ser π3 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 6.000. E aí o volume desse tubo vai ser 3 vezes 16 vezes 6.000, vai ser 288.000 centímetros cúbicos. Só que ele não quer em centímetros cúbicos. Se você for olhar a alternativa, está em metros cúbicos. De centímetro cúbico para metro cúbico, você tem duas divisões por 1.000. Então, você volta aqui 6 casas decimais, você encontra 0,288 metros cúbicos. 0,288 metros cúbicos é o que está na alternativa E. Então, a letra E responde corretamente essa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de geometria plana. Vamos ao enunciado dela. A questão começa contando para a gente um pouquinho sobre pontos no modelo estaiado, e aí mostra aqui o projeto de uma ponte estaiada, que o engenheiro decidiu optar pela fixação em forma de leque. E aí ele tem a torre principal e mais alguns cabos de sustentação. No caso aqui, você tem 6 cabos de sustentação ao todo. Ele diz que os cabos representados pelos segmentos BC, BD e BE são feitos de um fio de aço ultra resistente e fixados no ponto B, de modo que BAE é igual a 90 graus. Considerando 1,4 como aproximação para a raiz de 2 e que as duas torres são idênticas, para a construção da ponte será necessário um comprimento de cabos em metros aproximadamente igual a. Então vejamos aqui, ó. Você tem aqui um ângulo de 90 graus. E aí eu vou destacar o outro ângulo que foi fornecido para a gente, esse aqui, ó, de 45 graus. Aqui em cima você tem que ter outro ângulo de 45 graus, porque a soma tem que ser 180, da medida dos ângulos internos de um triângulo qualquer. E aí você tem então um triângulo isósceles, esse segmento DA, ele é congruente ao segmento BA. O DA inteiro vai medir 6 mais 18, vai medir justamente 24. Então, BA mede 24 metros. Aí o que é que você pode fazer? Agora você pode calcular a medida desses segmentos, BC, BD e BE, que representam seus cabos, através do Teorema de Pitágoras. Então vamos fazer Teorema de Pitágoras em cada um dos triângulos que aparecem aí na nossa questão. Primeiramente eu vou pegar o triângulo ABC. No triângulo ABC, o que é que você vai ter? No triângulo ABC você tem que a hipotenusa BC ao quadrado é a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. E aí você vai ter que fazer aqui algumas continhas. Isso vai dar que BC ao quadrado é igual a justamente 900. E aí a raiz quadrada de 900, você sabe que é 30. Então, BC vale 30 metros. Então, já encontramos aqui a medida desse segmento BC. Vamos agora encontrar a medida do segmento BD, de novo aplicando um teorema de Pitágoras. Aí agora eu vou olhar para o triângulo BAD. No triângulo BAD você tem que a hipotenusa BD ao quadrado
é igual à soma dos quadrados dos catetos. 24 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 24 ao quadrado mais 24 ao quadrado. E aí você vai encontrar que esse BD é igual a 24 raiz quadrada de 2 metros. Encontramos aqui o BD. E aí o que é que você vai ter? Você ainda tem aqui o segmento BE. Aí eu vou olhar para o triângulo BAE, por fim. Então, o último triângulo que a gente vai trabalhar aqui, terceiro e último triângulo BAE. Você tem que neste triângulo, BE ao quadrado, que é justamente hipotenusa de novo, BE ao quadrado, é igual a, primeiro cateto, BA ao quadrado, 24 ao quadrado, mais o segundo cateto aqui dele, que vai ser 18 mais 6, 24, 24 mais 8, vai dar justamente 32. Então, mais 32 ao quadrado. Aí você vai ter aqui nesse caso que BE ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado, 1.600. E aí você tem que o BE vale justamente 40 metros. E aí você tem essas três medidas. Então a quantidade de cabos que você vai usar aqui no lado esquerdo vai ser justamente 30 mais 24 raiz quadrada de 2 mais 40. 30 mais 40, 70, mais 24 raiz quadrada de 2, que ele diz para usar 1,4. E aí você faz as contas, 24 vezes 1,4 mais 70, e você vai encontrar justamente 103,6 metros. Aqui no lado esquerdo da torre que você vai trabalhar. Só que aí o que é que você tem que fazer? Essa torre tem um lado esquerdo e tem um lado direito aqui. Então você vai ter que usar para esta torre 103,6 metros vezes 2. E aí para essa torre você vai usar 207,2 metros. Isso aí para a primeira torre. Mas a questão falou que são duas torres idênticas. Então você vai usar o dobro disso ainda. E aí, então você tem que multiplicar este resultado que a gente encontrou novamente por 2. E aí multiplicando ele novamente por 2, você vai encontrar 414,4 metros de cabo. Isso aqui é a quantidade necessária. 414,4 metros de cabo é o que a alternativa E exibe para a gente. Então, letra E é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de geometria plana. A polegada, do inglês inch, consiste em uma unidade de grandeza física de comprimento utilizada no sistema inglês. Uma polegada é equivalente a 2,5 centímetros. Sabe-se que a medida dos televisores é dada em polegadas. Se uma televisão possui 40 polegadas, significa que a diagonal de sua tela mede 40 polegadas. Suponha que a tela de uma TV de 40 polegadas possua 60 centímetros de altura. A área da tela desse televisor, cujo formato é um retângulo perfeito, aproxima-se de a tela no formato retangular. E aí o que é que nós temos? Nós temos a diagonal da tela, que é 40 polegadas, e ela possui 60 centímetros de altura. Então a diagonal da tela, que é essa medida aqui, vale 40 polegadas, e a altura dela é justamente 60 centímetros. Ora, mas aqui nós temos polegada e centímetro, é interessante trabalhar com a mesma unidade de medida. A questão nos disse que uma polegada é o equivalente a 2,5 centímetros. Então, o que é que nós podemos ter? 40 polegadas tem que ser 40 vezes 2,5 centímetros. 40 vezes 2,5 centímetros, que é igual a 100 centímetros. Então, essa medida 40 polegadas, eu posso dizer que é equivalente a 100 centímetros. Posso aplicar aqui um teorema de Pitágoras neste triângulo que eu estou destacando para vocês, que nós vamos encontrar o comprimento da nossa TV. Então, você vai ter que C ao quadrado mais 60 ao quadrado é igual a 100 ao quadrado. E aí, isso aqui vai nos dar justamente um C igual a 80 centímetros. Então, 80 centímetros é o comprimento da TV. Se nós queremos a área de um retângulo, base vezes altura, a área desse televisor, então, vai ser 80 vezes 60. E aí nós vamos encontrar que a área desse televisor é 4.800 centímetros quadrados. Qual é a alternativa que possui 4.800 centímetros quadrados?
é justamente a alternativa D. Então, D é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a lhe encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante envolvendo áreas. Vejamos o que é que ela nos propõe. Os fractais são formas geométricas que apresentam uma característica especial. As partes menores conservam a aparência do todo, autossemelhança. O triângulo de Sierpinski é um fractal criado a partir de um triângulo equilátero, da seguinte maneira. Divide-se cada lado do triângulo ao meio, unem-se esses pontos médios e forma-se um novo triângulo equilátero. A imagem a seguir mostra as duas primeiras interações, ou divisões, do triângulo de Sierpinski. A partir do triângulo com a interação zero, completamente achurado. Se a medida dos triângulos dos lados do triângulo com a interação zero é igual a 2 centímetros, a área achurada remanescente na interação 2 é, em centímetros quadrados, igual a. Então vejamos, ele diz para você considerar esse triângulo inicialmente com 2 centímetros de lado. Ora, você vai pegar aqui o ponto médio, então você vai formar triângulos equiláteros que tem metade do tamanho do lado, 1 centímetro. E a questão fala que você sempre forma triângulos equiláteros. Dava até para argumentar isso, mas aí nós podemos ganhar tempo e já utilizar a informação do enunciado. No próximo, você vai pegar o ponto médio de novo, então vai diminuir pela metade novamente o lado. Vai ser triângulos equiláteros com lado de 1,5 centímetros. Quantos triângulos equiláteros estão achurados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, você vai ter 9 triângulos equiláteros. 9 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso vai dar, então, o quê? Isso vai dar 9 vezes 1/2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, porque nós determinamos aqui o lado desse triângulo, é 1/2. Isso aqui vai ser 9 vezes 1/2 ao quadrado, 1/4, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é 9 raiz quadrada de 3 sobre 16 centímetros quadrados. É a área achurada que resta, que é a soma das áreas desses 9 triângulos congruentes aqui. Então, você tem 9 raiz quadrada de 3 sobre 16 centímetros quadrados. Isso aí é o que a gente encontra justamente na alternativa A. Então, letra A é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu lhe encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver agora uma questãozinha de teoria dos conjuntos. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Uma pesquisa realizada com um grupo de 57 crianças verificou a preferência delas em relação às cores. A maioria das crianças demonstrou interesse em duas cores, vermelha, com 25 votos, e amarela, com 18 votos. As outras cores receberam um total de 17 votos. Sabe-se que somente há interseção entre um conjunto de crianças que escolheram as cores vermelha e amarela, então não tem interseção entre as outras cores. Aí o que é que a gente tem? A quantidade de crianças que escolheram vermelho e amarelo, as duas ao mesmo tempo, ou seja, ele quer vermelho interseção com amarelo, como cores preferidas é. Então, qual é a quantidade de elementos de vermelho interseção com amarelo? O que é que a gente pode fazer? Nós podemos representar essa situação num diagrama. Nós temos aqui a quantidade de pessoas que escolheu vermelho, a quantidade de crianças aqui que escolheu amarelo, e aqui fora eu vou colocar as crianças que escolheram as outras cores. Nós queremos justamente essa quantidade x aqui, que é a interseção entre os dois conjuntos, vermelho e amarelo. Você sabe que vermelho teve 25 votos. Desses 25, você já escreveu x, então aqui você tem 25 menos x. Amarelo teve 18 votos. E bem aqui você já escreveu x, então nessa região apenas amarelo você tem 18 menos x. E você tem 17 votos para as outras cores, 17 votos aqui para as outras cores. O total de crianças, que é a soma de todas essas quantidades, tem que dar 57. Então, você tem que 25 menos x, mais 18 menos x. Isso daqui tem mais 17, mais as 17 crianças que escolheram as outras cores. Isso aqui tudo tem que dar o total de crianças, que é 57. E aí é só você fazer essa conta aí. Você vai encontrar o quê? Fazendo essa conta, o x cancela com o x. E aí você passa esse x para o outro lado, 57 subtraindo. O x vai ser 25 mais 18 mais 17 menos 57. E você encontra x, justamente o que está na interseção, vale 3.
Então você tem 3 crianças que escolheram as duas cores, amarelo e vermelho. 3 crianças é o que apresenta a alternativa B. Então letra B é a resposta correta da questão. Com isso a gente conclui esse vídeo e eu encontro você no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha legal envolvendo aritmética. Vejamos o que é que nos diz a questão. Então nós temos aí um texto falando sobre os calendários maias, que se divide em 2 tipos de calendário, o Tzolk'in e o Rabi. E aí você tem que calcular aí o que relacionado a esses calendários. No calendário maia, a diferença entre os números de dias do Rabi e do Tzolk'in é em dias igual a... Aí você tem que procurar aqui no seu texto. Ele diz que o Tzolk'in era um calendário de 260 dias, divididos em 20 meses. O importante aqui pra gente é esses 260 dias do Tzolk'in. E aí o que é que ele fala sobre o calendário Rabi? Ele diz que ele era utilizado no cotidiano maia, servia para marcar as estações, era composto por 18 meses de 20 dias e um período de 5 dias. Então você tem 18 meses de 20 dias cada um, 18 vezes 20, mais um período de 5 dias. Ao todo, você tem quanto? Você tem 360 mais 5, você tem 365 dias nesse calendário que é o Rabi. Então, você tem 365 dias no Rabi e 260 dias no Tzolk'in. Qual é a diferença? 365 menos 260. Aí você faz 365 menos 260 e vai encontrar justamente 105 dias como sendo a diferença entre esses dois calendários. Aí você procura 105 nas alternativas. 105 dias é o que apresenta a alternativa D, que é a resposta da questão. Então a letra D responde corretamente a nossa questão. Com isso a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de MMC. Vejamos o que é que nos diz a questão. Uma fábrica possui 200 empregados. Por decisão interna da administração, será organizada uma comissão com o maior número possível de empregados para discutir o regimento de normas da fábrica. A comissão deverá contar com o máximo de pessoas, mas de maneira que, agrupando todos os empregados de 6 em 6, de 10 em 10 ou de 15 em 15, sobrem sempre 5 pessoas. Aí o que é que você vai ter? Desse modo, qual é o menor número de empregados que não serão selecionados? Então vamos lá, você quer agrupar esses empregados de 6 em 6, 10 em 10 ou 15 em 15, sempre sobrando 5 pessoas. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem é o MMC entre 6, 10 e 15. Porque já que eu vou analisar a divisão aí pelos 3, é mais interessante eu analisar a divisão pelo MMC. Aí o que é que você vai ter? O MMC entre 6, 10 e 15 vai dar justamente 30. E aí o que é que você tem que pegar? Você tem que pegar um múltiplo desse MMC que sobre 5 pessoas. Aí menor do que 200, que é a quantidade total dos empregados. Se você fizer 30 vezes 6, você vai encontrar 180. Para sobrar 5 pessoas, você vai ter 180 mais 5 igual a 185 empregados. Se você tivesse pegado 30 vezes 7, daria 210. E aí já passaria da quantidade de empregados que você tem. Então você precisa pegar 185 empregados para formar aí a sua comissão. E aí vão sobrar quantos? 200 menos 185. Vão ficar sobrando justamente 15 empregados. E aí você vai procurar 15 e vai encontrar na alternativa E. Então a alternativa E é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vamos agora para a resolução de uma questão bem interessante de porcentagem. Vejamos o que é que nos diz a questão. A questão fala sobre preço de produtos idênticos, que eles geralmente são mais baixos na internet do que nas lojas físicas. Aí ele usa esse segundo parágrafo aqui, que vai ser bem importante para a gente. O que é que esse segundo parágrafo diz? Uma comparação que calcula o inflation, índice de inflação da internet, mostra que em 2011 os preços tiveram deflação de 13,9% nos livros e no mesmo período houve inflação de 10,1% nas lojas físicas para o mesmo produto. Suponha que no período relatado na notícia, uma pessoa tenha comprado um livro na loja online e que antes das mudanças de preço nos comércios online e físico, esse livro tinha o mesmo preço em ambos os tipos de comércio.
A economia dessa pessoa comparada ao preço das lojas físicas após a mudança de preço foi de aproximadamente. Então vamos supor assim, vamos supor que o preço desse produto vale X. E aí o que é que tem? Ele sofreu na internet uma deflação de 13,9%. O que é que significa isso? O que é que significa uma deflação? Uma deflação significa uma queda no preço. Essa deflação de 13,9% vai fazer com que esse preço X perca 13,9% do valor dele, de X. E aí você vai ter então o preço X menos 0,139x. O preço após a deflação na loja online, ele vai passar a valer 0,861x. Esse aqui é o preço que o cliente pagou ao comprar na loja online. Se ele tivesse comprado na loja física, ele teria pagado quanto? Ele teria pagado o preço com a inflação. A inflação na loja física, a gente consegue observar aqui, que foi de 10,1%. Então, ele teria pagado uma inflação de 10,1%, o valor X, mais 10,1% de X. 10,1 é 10,1%, é 10,1 sobre 100. Então, ele teria pagado X mais 0,101 vezes X. Ele teria pagado 1,101x. Então, ele pagou essa quantidade, 0,861, e teria pago 1,101x. Qual foi a economia dele? A economia dele é a diferença. A economia dele foi justamente 1,101x menos 0,861x. E aí você vai ter que a economia dele foi exatamente 0,24x, fazendo essa subtração. Isso é a economia dele em termos percentuais, comparado com o preço das lojas físicas após a mudança. Então você vai tomar o preço da loja física, que é esse aqui, como referência. Comparado a esse preço, isso é quantos por cento? Você pode fazer uma regra de 3 ou simplesmente dividir uma quantidade pela outra. Dividindo aqui 0,24x, dividido por 1,101x, o preço inicial x cancela, e aí você encontra com essa divisão aproximadamente 0,218, que é aproximadamente 21,8%. Então, o preço, a porcentagem de economia, foi aproximadamente 21,8%. Isso é o que está na alternativa A. Então, a letra A responde corretamente a nossa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem interessante envolvendo unidades de tempo. Vejamos o que é que ela nos diz. Devido ao fuso horário, uma pessoa sai da cidade de São Paulo às 8h40 da terça-feira. Aterrissa em Tóquio às 18h05 da quarta-feira. Mas após acertar seu relógio, observa que já são 6h05 da quinta-feira. Então perceba aqui, 18h05 da quarta-feira em São Paulo, esse primeiro horário é o horário de São Paulo, equivale a 6h05 da quinta-feira em Tóquio. O que é que a gente pode perceber? Que o horário de Tóquio está 12 horas à frente do horário de São Paulo. O horário de Tóquio, ele é o horário de São Paulo mais 12 horas. Ou o horário de São Paulo é o horário de Tóquio menos 12 horas. Tanto faz aqui a referência que você quiser adotar. E aí a gente vai ver qual é a mais adequada para a pergunta que nos vai ser formulada. O empresário que mora em Tóquio possui negócios em São Paulo. Em sua agenda está prevista uma viagem de trabalho até a capital paulista. Por isso, ele pegará um voo de 44 horas e 25 minutos de duração. Esse é o tempo do voo. Ele vai sair de Tóquio para São Paulo. Se o voo desse empresário sair de Tóquio às 13h50 do domingo, considerando o horário local de São Paulo, ele irá aterrissar. Então, ele sai de Tóquio 13h50 do domingo. Ora, nós temos que considerar o horário de São Paulo. Em relação ao horário de São Paulo, ele sai que horário? O que é que a gente sabe? A gente sabe que o horário de São Paulo é o horário de Tóquio menos 12 horas. Então, se são 13h50 do domingo em Tóquio, em São Paulo, você subtrai 12 horas e vai encontrar que é 1h50 do domingo.
esse é o horário que ele sai, levando em consideração o horário local de São Paulo. Então, ele sai a 1 hora e 50 minutos do domingo. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 1 hora e 50 minutos do domingo, colocar aqui 1 hora e 50 de domingo, e somar o tempo de voo, que é 44 horas e 25 minutos. Então, você vai somar as 44 horas e 25 minutos. E aí, o que é que nós vamos ter aqui? Primeiramente, eu vou somar 24 horas. Se eu somar mais 24 horas, que seria a passagem de um dia, eu vou estar a 1 hora e 50 minutos da segunda-feira, que é o dia seguinte. Então, você vai estar a 1 hora e 50 minutos da segunda-feira. Ainda falta você adicionar, para chegar nas 44 horas e 25 minutos, mais 20 horas e 25 minutos. E aí, se você adicionar isso, você vai encontrar 21 horas e 75 minutos, se você fizer a soma direto. Só que 75 minutos já passou de 1 hora. Isso aqui é o mesmo que 21 horas, 60 minutos e 15 minutos. 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, com as 21 horas que nós já tínhamos encontrado, você vai encontrar 22 horas e 15 minutos. 22 horas e 15 minutos da segunda-feira, porque não se passou nenhum dia. 22 horas e 15 minutos da segunda-feira é o que você encontra na alternativa B. Então, a letra B responde corretamente essa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui resolver uma questãozinha bem legal envolvendo a interpretação de um gráfico. Vejamos o que é que nos propõe esse enunciado. O gráfico apresenta a evolução da expectativa de vida do brasileiro de cada região do Brasil, com referência aos anos de 1980 e 2010. E aí nós temos aí esse gráfico. Qual região apresentou o maior aumento absoluto na expectativa de vida durante esses 30 anos? Então você tem que calcular qual foi o aumento absoluto em anos. Aí você vai calcular aqui, ó. Para a região sul foi de 66 para 75,8. Você subtrai esses valores, 75,8 menos 66, você vai encontrar um aumento de 9,8 anos. Esse foi o aumento. Na região sudeste você tem que foi de 64,8 para 75,4, que corresponde a um aumento de 10,6 anos, subtraindo aí esses valores. Na região centro-oeste, você tem 73,6 anos, que é o final, menos o inicial, que é 62,9 anos, que vai lhe dar um aumento de 10,7 anos, um aumento absoluto. Depois você vai para a região norte. Na região norte, ela foi de 60,7 para 70,7, é um aumento de 10 anos, fechado aqui. Então, você tem que na região norte, você teve um aumento de 10 anos. E na região Nordeste, você foi de 58,2 anos para 71,2 anos. 71 menos 58 foi um aumento de 13 anos. Qual foi a região com maior aumento? Justamente a região Nordeste, ela teve o maior aumento absoluto. 13 anos, então, foi o maior aumento da região Nordeste, que é o que está na alternativa E, que ele perguntou a maior aumento. Então, a letra E responde corretamente essa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Nós vamos agora resolver uma questãozinha de porcentagem com divisão proporcional. Vejamos o que é que nos diz a questão. Em certa cidade, apenas 2 candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Uma pesquisa apontou que os candidatos A e B possuem 40% e 25% das intenções de voto. A mesma pesquisa mostrou que 9% dos eleitores dessa cidade anulará o voto ou votará em branco, enquanto o restante está indeciso. Considere que os candidatos consigam conquistar, entre os indecisos, uma quantidade de votos inversamente proporcional aos seus respectivos percentuais de intenção. A porcentagem de votos que o candidato B vai alcançar é... Então vamos lá, inicialmente eu vou dizer aqui que o candidato A ele tem um percentual A0, que é 40%, e o candidato B tem um percentual B0, que é 25%. Quantos indecisos você tem? O total de votos aqui é 100% dos votos. Aí você tem que tirar os que já decidiram que vão votar em A, que é 40%, os que já decidiram que vão votar em B, que é 25%, e você tira os que vão votar nulo também, ou branco, que é 9%.
E aí você vai encontrar que o percentual de indecisos é 26%. Então, você tem 26% que são indecisos. Então, 26% estão no percentual dos indecisos. Aí, o que é que você tem? Você tem que dividir esse 26% em partes inversamente proporcionais a 40 e a 25. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai dizer partes inversamente proporcionais, eu vou dizer que essas partes são x e y. E se são inversamente proporcionais, o produto com os números que você está dividindo é constante. Então, você tem que 40x é igual, 40x é igual a 25y, que é igual a uma determinada constante de proporcionalidade k. Isso daqui vai lhe dizer que o x ele é k sobre 40 e o y ele é k sobre 25. Mas o que é que a gente sabe? Que a soma dos percentuais aqui que você está calculando tem que ser 26%. Então, x mais y tem que ser 26%. K sobre 40 mais K sobre 25 tem que ser igual a 26%. E aí você vai encontrar quanto é que vale o valor de K. O valor de K é justamente 400%. Se o K é 400%, quanto é que vai ser o X? O X vai ser 400 dividido por 40, 400% dividido por 40. O X vale justamente 10%. Da mesma forma, o Y vale quanto? Como a soma tem que ser 26, o Y tem que ser 16%. O Y ele é inversamente proporcional ao 25. Então, o Y é o que o candidato B vai ganhar, porque o candidato B é que tem 25. Então, o candidato B vai ganhar 16% dos votos. Aí você vai ter que o candidato B ele tem 25% dos votos e vai ganhar mais 16%. Aí o candidato B vai ficar com quanto? 25 mais 16, o candidato B vai ficar com 41% dos votos. 41% você encontra na alternativa C. Então, a letra C responde corretamente essa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos agora a resolução de uma questão bem legal de regra de 3. Vejamos o que é que o enunciado nos propõe. Uma grande construtora está realizando um serviço de terraplanagem para a construção de uma galeria de lojas no centro da cidade. Após esse serviço, 15 pessoas deveriam trabalhar por 20 dias na construção de um muro de 2.500 metros quadrados em uma jornada de 10 horas por dia. Então vejamos aqui, ó, você tem 15 pessoas, que essas 15 pessoas trabalhando durante 20 dias, elas conseguem construir 2.500 metros quadrados de muro, trabalhando 10 horas por dia. Então, nós temos aí esta primeira relação. Porém, a alta jornada de trabalho diminuiu a produtividade dos trabalhadores. Dessa maneira, a construtora decidiu contratar mais 15 pessoas. Então, se ela tinha 15, contratou mais 15, ela passou a ter 30 pessoas e diminuiu a jornada de trabalho para 6 horas por dia. 6 horas por dia. O que é que a questão pergunta? Em quantos dias aproximadamente as 30 pessoas constroem 50% desse muro? Então, em X dias, que é o que nós queremos descobrir, elas constroem quanto de muro? Metade do muro, 1.250, 50% é metade. Perceba que eu construí aqui uma tabela com os valores para fazer uma regra de 3 composta. Nós devemos analisar a proporcionalidade com relação à grandeza onde está a incógnita. Então, nós temos aqui, eu vou botar uma setinha para indicar, a nossa grandeza básica, a grandeza da incógnita, dias. Pessoal, se eu tenho mais dias aqui para trabalhar, eu preciso, para construir o mesmo muro, de mais ou menos pessoas? Eu preciso de menos pessoas. Então, aqui eu vou ter grandezas inversamente proporcionais. Se eu tenho mais dias para trabalhar, eu vou conseguir construir mais ou menos muro, eu vou conseguir construir mais muro. Então, aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais. E, por fim, se eu tenho mais dias para trabalhar, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Eu preciso trabalhar menos horas por dia. As grandezas aqui são inversamente proporcionais. Então, perceba que nós analisamos sempre a proporcionalidade com relação à grandeza base, que é a grandeza onde está a incógnita. Com isso, eu posso montar uma proporção.
Começa escrevendo 20 sobre x, a grandeza onde está a incógnita. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Aí vamos olhar a outra. Aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais, então eu inverto, vai ficar 30 sobre 15. Vezes, depois grandezas diretamente proporcionais, eu mantenho 2.500 sobre 1.250. E aí o que mais nós temos? Grandezas inversamente proporcionais, horas por dia, 6 sobre 10. E aí agora é só resolver essa equação. O que é que nós vamos encontrar aqui? 2 sobre x é igual a 450 sobre 1.875. Aí você vai ter o quê? Você vai ter que esse x, ele vale aproximadamente 8,3. Então, vamos lá, nós temos 8,3 dias aproximadamente. Aí você vai para as alternativas. 8,3 você encontra na alternativa B. Então, a letra B responde corretamente a nossa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui a resolução de uma questão bem interessante de porcentagem. Com poucas chuvas na região sul e sudoeste do Paraná, a vazão nas cataratas do Iguaçu, nesta quarta-feira, 11, ficou abaixo da metade do normal. Em média, passam pelas quedas cerca de 1,5 milhões de litros d'água, por segundo. E no início da tarde, o volume era de 782 mil litros por segundo. A menor marca desde o fim da semana foi registrada na noite de terça-feira, quando chegou a 652 mil litros por segundo. Considerando o volume da vazão em litros por segundo, registrado na noite de terça-feira, a redução percentual em relação à vazão média das cataratas do Iguaçu foi de... Então ele perguntou na noite de terça-feira. Aí você procura aqui nos dados e vê que na noite de terça-feira foi registrado 652 mil. Qual foi a redução com relação ao valor médio, que é 1,5 milhões? Ora, a redução foi 1,5 milhões, ou seja, 1.500.000, menos 652 mil. Isso aqui é a redução que nós vamos ter. Essa redução você tem que dividir pela quantidade inicial, que é 1.500.000. E aí, quando você fizer essas contas, dá até para simplificar, cancelar aqui 3 zeros para fazer um pouco menos de conta. E aí você vai encontrar uma variação de 0,565, que é a mesma coisa que 56,5%. E aí você vai nas alternativas e procura 56,5%, é o que você encontra na alternativa D. Então, letra D é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui uma questão bem interessante de aritmética. Vejamos o que é que ela nos propõe. Certo medicamento é composto por duas substâncias, paracetamol e fosfato de codeína. A bula informa que cada 8 ml desse medicamento contém 3.600 mg de paracetamol e 0,04 mg de fosfatos de codeína. A quantidade máxima de medicamento em ml que é possível fabricar a partir de 54 gramas de paracetamol e 0,8 mg de fosfato de codeína é 54 gramas de paracetamol, aí você vai aqui para o limitante do paracetamol. 3.600 mg consegue produzir 8 ml. Eu vou dizer que 8 ml é uma dose de medicamento. Então, 3.600 mg produz uma dose de medicamento. 54 gramas é a mesma coisa que 54.000 miligramas. E aí, cada dose vai usar 3.600 miligramas. Então, você vai dividir 54.000 por 3.600 miligramas. E aí, você vai ver quantas doses você consegue produzir com o paracetamol. Você conseguiria produzir 15 doses de medicamento. E aí, o fosfato de codeína, você tem 0,8 miligramas. E 0,04 miligramas é o que você usa para uma dose. Então, você vai pegar esse 0,8 miligramas e vai dividir por 0,04 miligramas. Raciocínio aqui é análogo ao que a gente fez anteriormente. Você conseguiria produzir 20 doses usando fosfato de codeína. Mas não tem como produzir um medicamento só com ele, né? Então, o limitante é aquele que lhe permite produzir menos doses. Então, o limitante vão ser as 15 doses de medicamento que você consegue produzir por conta do paracetamol.
Cada dose eu disse que tem 8 ml, 15 vezes 8 ml, você vai ter 120 ml de medicamento sendo produzido. 120 é o que você encontra na alternativa C. Então, letra C responde corretamente essa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vejamos aqui uma questão bem interessante de aritmética. Vejamos o que é que ela nos propõe. Então, a questão começa nos apresentando um texto sobre as cidades do Paraná. Esse primeiro parágrafo não nos ajuda tanto, eu vou focar aqui no segundo parágrafo. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida com calma no texto como um todo. Olhando aqui para o segundo parágrafo, o que é que ele diz? Para cada 1.000 habitantes, Maringá tem 2,4 ônibus para cada 1.000 habitantes de transporte coletivo urbano. O melhor coeficiente nos últimos 5 anos foi em 2014, com 2,6 ônibus por 1.000 maringaenses. A cidade com maior oferta de ônibus por pessoa no estado é Ponta Grossa. Lá, para 1.000 habitantes, são 4,7 ônibus, quase o dobro de Maringá. E aí vejamos o que é que ele nos diz. A Prefeitura de Maringá decidiu aumentar a razão de ônibus por habitantes na cidade, igualando essa razão à de Ponta Grossa. Considere que a população de Maringá é 340 mil habitantes, a quantidade de ônibus que deve ser adquirida é... Então vamos lá, ó. Inicialmente, aqui no início, o que é que a cidade de Maringá tem de ônibus? No início, a cidade de Maringá tem 2,4 ônibus para cada 1.000 habitantes. Então ela tem 2,4 ônibus para cada 1.000 habitantes. Para 340 mil habitantes, ela tem 340 vezes essa quantidade. Então, ela tem 340 vezes 2,4. Ao todo, a cidade de Maringá hoje tem 816 ônibus. Isso aqui é o que a cidade de Maringá nos fornece atualmente. Só que aí, ela vai para uma situação final aqui, que eu vou calcular. Que ela vai comprar mais ônibus para chegar no status de Ponta Grossa, que é 4,7 ônibus para cada 1.000 habitantes. Então, vejamos, 4,7 ônibus para cada 1.000 habitantes. É o que a cidade de Maringá quer fazer. Se ela tem 340 mil habitantes, ela vai precisar de 4,7 vezes 340, ou 340 vezes 4,7. Então, ela vai precisar ter 1.598 ônibus. Quantos que ela tem que comprar para isso? Ela tem que passar de 816 para 1.598 ônibus. Ela tem que comprar 1.598 menos 816. Ela tem que comprar justamente 782 novos ônibus. Então, 782 novos ônibus é o que a cidade de Maringá tem que adquirir. 782 você encontra na alternativa B. Então, a letra B é a resposta correta dessa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a lhe encontrar no próximo. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem interessante de razão e proporção. Vejamos o que é que ela nos propõe. Durante a abertura de um show particular, 24 pessoas estavam presentes. Nesse momento, a razão entre a quantidade de homens e de mulheres era 3/5. Após poucos minutos, mais 18 pessoas chegaram, e para esse grupo, a razão entre a quantidade de homens e mulheres era de 2/7. 2 homens e 7 mulheres retiraram-se antes do fim da apresentação principal. O restante das pessoas presentes permaneceu até o fim do show. Quantos homens estavam presentes durante toda a apresentação principal? Então vejamos aqui, ó. Na situação inicial, você tem 24 pessoas e a razão entre homens e mulheres é justamente 3/5. Então o que é que você tem? Você tem que homens sobre mulheres é igual a 3/5 e que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres é igual a 24. Posso dizer então que a quantidade de mulheres é 24 menos o número de homens. E aí eu vou ter, então, que o número de homens dividido por 24 menos o número de homens é igual a 3/5. Você vai ter, então, que 5 vezes o número de homens, multiplicando aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes o número de homens é igual a 3 vezes 24, que é justamente 72, menos 3 vezes o número de homens. Então, 8 vezes o número de homens é igual a 72. O número de homens inicialmente é 72 dividido por 8. Você tem inicialmente 9 homens.
Então, 9 homens inicialmente é o que você tinha no show. E aí o que é que acontece? Acontece que após poucos minutos, mais 18 pessoas chegaram. E para esse grupo, a razão entre a quantidade de homens e de mulheres era 2/7. Então vejamos aqui, após 18 minutos, você chegou com mais 18 pessoas. Aí eu vou dizer que nesse segundo grupo, quantidade de homens do segundo grupo mais quantidade de mulheres do segundo grupo é igual a 18. E a razão é de 2/7. E aí nós fazemos uma conta muito parecida. Homens do segundo grupo dividido por mulheres no segundo grupo é igual a 2/7. Aí aqui eu posso dizer que a quantidade de mulheres do segundo grupo é 18 menos H2. Substituindo aqui, você vai ter que H2 dividido por 18 menos H2 é igual a 2/7. E aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que 7 vezes H2 é igual a 2 vezes 18, 36, menos 2H2. 9 vezes a quantidade de homens do segundo grupo é igual a 36. A quantidade de homens do segundo grupo é justamente 4 homens. Então, ao todo, você tem 13 homens nesse show. Os primeiros assistiram o início da abertura e os outros 4 chegaram 18 minutos após para assistir a apresentação principal. Então, você vai ter, ao todo, 13 homens que foram assistir esse show, que é a soma das duas quantidades. Os que chegaram inicialmente para a abertura e os que chegaram em sequência. Então, você vai ter 13 homens ao todo assistindo o show. Só que o que é que a questão diz? A questão diz para a gente que 2 homens retiraram-se antes do fim da apresentação principal. Então, esses 13 homens não foram todos eles que assistiram a apresentação principal inteira. Você tem que tirar os 2 que saíram antes. Ficando com 11 homens que assistiram a apresentação inicial, principal inteira. 11 homens é o que você encontra na alternativa A. Então, a letra A responde corretamente a nossa questão. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu te encontro no próximo.